Welcome! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a teacher Paula Graip e esta é uma aula de inglês voltada para os alunos do 8º ano. Mas vocês, alunos do 9º, permanecem aqui com a gente para revisar o assunto. Let's study! A gente está estudando os verbos regulares, certo? E a gente vai ver hoje a forma interrogativa e como responder a essas perguntas. Mas antes, vamos revisar um pouquinho o que a gente aprendeu. Então, a gente viu que o verbo, a regra geral, a gente acrescenta o ed ao verbo. Talk, talked, falar, falou. Os verbos terminados em e, a gente vai acrescentar o d para fazer o passado. Então, like, liked, gostar, gostou. E os verbos terminados em y, a gente vai tirar o y e acrescentar o ied. Então, ó, dry, dried. Certo? Então, aqui está o geral do que a gente estudou na forma afirmativa. Neste exemplo aqui, a gente vai ver a forma, vamos revisar a forma negativa. Então, Maria and I talked all night long. Maria e eu falamos a noite toda. E na negação, Maria and I didn't talk all night long. Maria e eu não falamos a noite toda. Então, se a gente usa o did para indicar o passado, a gente não vai deixar o verbo no passado, a gente vai deixar ele no infinitivo. Então, a gente vai tirar o ed, no caso desse verbo, né? He liked white chocolate. Ele gostava de chocolate branco. He didn't like white chocolate. Ele não gostava de chocolate branco. You dried your hands. Você secou suas mãos. You didn't dry your hands. Você não secou suas mãos. Então, aqui a gente viu uma revisãozinha da forma afirmativa, certo? E também da negação, que quando a gente usa o did, junto com o not, significa não, essas duas palavras, a gente deixa o verbo no infinitivo. E para a gente fazer uma pergunta, como é que vai ser? Então, ó, Lucas danced yesterday. Lucas dançou ontem. Aqui está uma afirmação. E na pergunta, did Lucas dance yesterday? Lucas dançou ontem. Então, o que foi que a gente acrescentou? A gente acrescentou o did. E o did, ele serve apenas, neste caso, para indicar que a frase está no passado. Como aqui é uma pergunta, a gente vai colocar o did no começo da frase, certo? Então, quando for uma pergunta, a gente já vai saber que a frase está no passado pelo did, certo? Então, did Lucas dance yesterday? Lucas dançou ontem. E porque a gente usou o did, a gente não vai deixar o verbo no passado. Lembra que não combina, seria nos passados. Então, se tem did na frase, o verbo volta para a forma do infinitivo. You brushed your teeth after dinner. Vocês escovaram seus dentes depois do jantar. Então, para a gente fazer uma pergunta, o que é que a gente vai usar? A gente vai usar logo o did no começo da frase, para indicar que é uma pergunta e que está no passado, certo? E se já está indicando que está no passado a pergunta, o verbo ele é escrito na forma do infinitivo, certo? Did you brush your teeth after dinner? Vocês escovaram seus dentes depois do jantar? Como é que a gente sabe que esse you aqui é plural? A gente sabe de acordo com o contexto. Observa aqui na imagem que tem provavelmente é o pai e o filho. Então, ó, se tem duas pessoas e eu estou usando o you, vai estar no plural. Por isso que eu falei essas frases no plural, certo? The girl cried too loud. A garota chorou muito alto. Did the girl cry too loud? A garota chorou muito alto. Pergunta no passado, a gente usa o did e o verbo volta para a forma do infinitivo.
E agora a gente vai ver como responder, certo? Então, did Julia watch TV yesterday? Julia assistiu TV ontem? Pela imagem. Yes, she did. Sim, ela assistiu. Nessa imagem aqui, ó, a menina está estudando, de nome Julia. Então, did Julia watch TV yesterday? Julia assistiu TV ontem? Ela estava estudando. Então, a resposta é no, she didn't. Observa que a gente está respondendo sempre com did, ou na forma afirmativa, ou na negativa, que é este caso. Olha, eu estou perguntando, Júlia assistiu TV ontem? Não, ela não assistiu. E isso está escrito aqui. Por quê? Como assim? Aqui, ó, não, no, she, ela, certo? E o didn't está indicando a negação, certo? Não, que a gente viu na aula passada. E este did aqui está indicando que é o passado. Até aí tudo bem. Mas e o verbo que a gente está falando em português e que não está escrito aí, professora, em teacher? E aí? Este did, ele está substituindo o verbo da ação, que é aquilo que ela estava fazendo. Então, neste caso, assistir a TV. Então, did Julia watch TV yesterday? No, she didn't. Julia assistiu TV ontem? Não, ela não assistiu. Então, este didn't está dizendo não assistiu, certo? Vamos lá, vocês vão entendendo ao longo da explicação. Did you study last weekend? Você estudou fim de semana passado? Pela imagem. Sim. Então, yes, I did. Sim, eu estudei. Então, estou respondendo yes pela imagem, certo? E este did aqui, está na afirmação também, está indicando que a resposta está no passado e está substituindo um verbo, que é o verbo study. A gente não precisa, certo? Repetir o verbo da ação, o que é diferente do português, tá? Então, yes, I did. Did you study last weekend? Você estudou fim de semana passado? No, I didn't. Não, eu não estudei. Provavelmente, né? Tá andando de bicicleta. Did Caio dance last Saturday? Caio dançou sábado passado? Sim, ele dançou. Então, yes, he did. O did, lembra, está indicando que o verbo está no passado e está substituindo o verbo da ação, que é aqui dançar. Did Caio dance last Saturday? Caio dançou sábado passado? No, he didn't. Não, ele não dançou. Did Nicole and Mariana agree with each other? Nicole e Mariana concordaram entre si? Yes, they did. Sim, elas concordaram. Did Nicole and Mariana agree with each other? Pela imagem, ó, cada uma olhando para um lado, emburradas. Então, no, they didn't. Não, elas não concordaram. Neste exemplo, ó, did we play volleyball yesterday? A gente jogou, nós jogamos vôlei ontem. Pela imagem, yes, we did. Sim, nós jogamos. Lembrando que o did está substituindo a ação. Did we play volleyball yesterday? Nós jogamos vôlei ontem. Pela imagem, no, we didn't. Não, nós não jogamos. Now it's your turn. Agora é a sua vez. Aqui, ó, tem a imagem com a pergunta e vocês vão responder. Did I love you? Eu te amei? Yes, you did. Sim, você amou. Did Carlos cry all night? Carlos chorou a noite toda? No, he didn't. Não, ele não chorou. Did you stay at home last Saturday? Vocês ficaram em casa sábado passado? Pela imagem, ó, as meninas jogando vôlei no ar livre, e aí?
A resposta? No, we didn't. Não, nós não ficamos. Did they study together? Eles estudaram juntos? Pela imagem, como vai ser a resposta? Vai ser? Yes, they did. E agora é a hora do desafio. Vocês vão ver aqui a imagem com a pergunta e vocês vão responder essas perguntas com sim ou não. Lembrando que o did, ele vai substituir o verbo da ação, além de indicar que a resposta lá está no passado. Então, did you close the door? Você fechou a porta? Did she arrive by train? Ela chegou de trem. Did they carry the plant pots? Eles carregaram vasos de plantas. Did João clean the house? João limpou a casa, certo? Então aqui tem 4 exemplos de frases, ou melhor, quatro perguntas para vocês responderem no caderno de vocês, tá certo? Observa a imagem para responder se sim ou se não. E a aula de hoje está terminando, espero vocês no próximo encontro. Bye!